essa oportunidade de adorar o Senhor. Senhor, somos gratos, somos agradecidos por o Senhor nos ter dado essa oportunidade. Dia, Senhor, pela qual nós adoramos ao Senhor. Nós sabemos que tudo provém do Senhor. Todas as nossas coisas provêm de Ti, Senhor. As nossas bênçãos, a nossa comida, o nosso vestuário, o nosso calçado, nosso teto, nossa casa. Tudo provém do Senhor. Tudo provém das mãos do Senhor. Ajuda cada um, perdoando os nossos pecados, as nossas faltas, e que a mão de misericórdia do Senhor esteja discorrendo no coração de cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos. Amém. Livro dos Romanos, capítulo 8, verso 1. Glória a Deus. Livro de Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Graças a Deus. Portanto, agora, vejam bem que a palavra exprime o presente. Portanto, agora, não é depois ou mais tarde. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para quem não há condenação? Para quem não há condenação? Para esses que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Segundo o Espírito. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui temos uma porção da Tua Palavra e agradecemos o Senhor por isso. Ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez, e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje é sexta-feira, 21 de dezembro, penúltimo culto aqui no Jardim das Rosas de 2018. Na sexta-feira que vem será o último culto, dia 28. E um calor tremendo, um calor abafado, muito quente. E isso atrapalha muitas pessoas. E às vezes, no calor ou no frio, a gente tenta ter algum recurso para refrescar no calor, ou algum recurso para se esquentar no frio. De qualquer forma, nós temos que estar sempre nos se virando. E às vezes, nem todo recurso é um recurso bom. Porque você coloca o ventilador, tem pessoas que têm problema de alergia, são alérgicas a ventos que são fabricados artificialmente. Não suportam o vento extraído pelas hélices do ventilador. Tem alergia. Se colocarmos um ar-condicionado, os mais velhos já começam espirrando.
Já começa deitando lá fora. Então, nós temos que aceitar o tempo da maneira que está, né, irmãos? Amém. Porque, vejam bem como é que é as coisas. Porque cada um tem a sua maneira de suportar aquilo. E aonde tem mais de uma cabeça, sempre tem alguém pensando diferente. Sempre tem. Eu não viajo de ônibus que tem ar-condicionado porque eu gripo fácil. O outro diz, eu prefiro andar com a janela aberta. Né? O outro diz, eu não gosto de viajar de avião porque não tem parada. Então é complicado, cada um tem uma maneira de ver as coisas. E, no entanto, cada um de nós precisamos da graça de Deus. Precisamos da graça de Deus. Numa era tão corrupta como a nossa, numa era onde as pessoas estão tão distantes de Deus, e eu vou dizer uma coisa para você, não precisa ir para o mundo para começar a ficar distante de Deus. Não precisa ir encontrar com os velhos amigos do mundo para começar a ficar um pouco distante de Deus. Tem coisas que estão na nossa própria mão, em propriedade nossa, que nos faz. Fica muito tempo com isso na mão para você ver. Isso aqui te põe longe de Deus. Isso aqui te distancia de Deus. Um celular. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, existem muitas coisas. A era de Laodiceia é uma era repleta de coisas e de situações que fazem o homem se distanciar de Deus, que faz com que os homens se enredam facilmente. É a era estonteante, a era de Laodiceia. É a era, como diz o irmão Brana, escrevendo ou pregando, ensinando sobre a era Laodiceia. É a era das grandes conquistas. É a era das grandes edificações. É a era da expansão do conhecimento. É a era em que o conhecimento está cada vez mais acelerado. É a era das edificações, das grandes conquistas. É a era em que o homem sai da sua própria esfera terrestre e tenta conquistar outros ambientes e outros corpos celestes, como no caso da Lua em 1969 e agora em 2026 e 2027, querendo eles conquistar Marte. É a era da expansão, é a era onde cada vez o homem se torna mais inteligente, mais sábio. E quanto mais sábio e mais inteligente, dá a entender que ele não depende de ninguém. Dá a entender que sua capacidade não provém de ninguém, a não ser dele mesmo. Outro dia, ouvindo um homem incrédulo, ele disse: eu não entendo os crentes. Eles vão lá na loja, compram um carro e depois põe escrito: foi Deus que me deu. Eu não. Se eu for na loja comprar um carro, foi eu que comprei com o meu dinheiro. Eu que trabalhei. Derramei suor e comprei. Vocês entenderam a situação, irmãos? Como que a era está tão incrédula?
como que o povo está tão dependente de si mesmo, tão confiante em si mesmo, tão confiante em si mesmo que despreza o ar que respira, quem é que dá? Despreza o sol que brilha a terra, despreza a lua que faz parte da iluminação à noite, despreza a água que irriga a terra, e assim ele se torna autossuficiente. Então a era de Laodiceia é a era que tem suas grandes peculiaridades, é a era em que as pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus. É a era em que as pessoas não querem, de forma alguma, querer se identificar com o que está aqui. As pessoas não querem se identificar com Pedro, com Paulo, com Tiago. Os homens não querem se identificar com os verdadeiros homens. As mulheres não querem se identificar com as verdadeiras mulheres da Bíblia. Há um espírito nesta era de Laodiceia contrário a isto. E a própria Bíblia diz contrário à própria natureza. No livro de Romanos 1. Há um espírito na era de Laodiceia que está cada vez mais fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais próximo, como falei ontem, da criatura e longe do Criador. E, no entanto, isto enriquece o diabo e aumenta o fluxo de almas no inferno, porque cada vez mais incredulidade, cada vez mais pessoas entrando no abismo, cegamente falando. Para esses que andam cegamente, o sol da justiça, que vem para brilhar no meio das trevas, não nasce. A Bíblia diz que o sol da justiça só nascerá e brilhará para aqueles que estão esperando o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Só para esses. Para esses nascerá o sol da justiça. Para os demais, continua em trevas, continua em escuridão. Continuam sem conhecimento, sem revelação, sem entendimento, indo para as igrejas, comemorando, dançando, pulando, glorificando e pensando que está passando um bom tempo servindo a Deus. E, no entanto, a Bíblia diz que estão servindo o seu próprio ventre. E nós sabemos que nessa era existe um povo exclusivo, porque eu quero que os irmãos entendam que não é desfazendo de nenhuma igreja, não é desfazendo de nenhuma denominação, mas fazendo os irmãos entender que essa mensagem, a mensagem que Deus nos enviou para o tempo do fim, ela é exclusiva. Amém, irmãos? Amém. O que é uma coisa exclusiva? Você já entendeu? Você já deparou com essa palavra, com essa expressão em algum lugar? Exclusivo. Exclusiva. Você já deparou isso? Suponhamos que um jornal está sendo editado para passar às 9 horas. Um jornal comum, um jornal desses da TV, está sendo editado para poder passar às 20 horas. Até então não há nenhuma notícia, é aquela corriqueira do dia que vai passar às 20 horas. Mas suponhamos que das 19h30 às 20 horas acontece algo notório, chamativo, tanto na sociedade como no país ou no mundo, que essa informação passa a ser exclusiva de todas as outras informações.
E tem algumas informações que são até excluídas para dar lugar àquela. Quem está entendendo, irmão? Porque ela é exclusiva. Se é exclusiva, é pertinente. É uma coisa que não pode passar de hoje para amanhã. Ela é exclusiva. E se é exclusiva, é diferente. Se é exclusiva, tem que ter uma atenção maior. Se é exclusiva, tem que ter uma atenção dobrada. Então, em algum momento da sua vida, você já deparou com isso. Exclusivo, exclusiva. Então, essa mensagem que nós temos, que nós recebemos, é uma mensagem exclusiva. Amém, irmãos? Por que é exclusiva, pastor? Por que é exclusiva? Olha, estava passando a matéria batista, estava passando a matéria metodista, pentecostal, assembleiana, estava passando todas essas matérias na última era, mas de repente veio um anúncio. Amém, irmãos? Houve-se um grito, aí vem o esposo, é o alarido. Essa é a mensagem exclusiva. Amém, irmão? Amém. É a mensagem exclusiva da hora. Isso quer dizer que a informação batista, metodista, presbiteriana, pentecostal fica tudo para trás. Porque esta é a mensagem da hora, é a informação do momento, é a exclusividade de Deus para o momento. Amém. Glória a Deus. Amém? Ela é tão exclusiva que quando ela saiu do céu com o livrinho aberto, o tempo não é mais. É uma mensagem rápida. Ela é muito exclusiva. Porque o anúncio veio do céu. O anúncio veio com o anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto. E quando o livrinho é aberto, é entregue para o mensageiro que está sobre a terra. E quando é tempo de revelar os trovões, Deus se submete a um juramento. E jurou por aquilo que vivia para todo sempre, que o tempo não seria mais. Amém, irmãos? E o tempo não será mais. Em outras palavras, o tempo não se passa diante dessa mensagem. Ou seja, o tempo agora chegou para ser revelado. O tempo chegou para que o mistério fosse conhecido. O tempo chegou para que os segredos, os mistérios de Deus que estavam ocultos durante as eras da igreja, pelas quais as igrejas não tinham informação, chegou o momento do povo obtê-la por meio do mensageiro. Amém, irmão? Amém. Antigamente, nos jornais da Gazeta Antiga, do Globo Antigo, nos Estados Unidos, tem alguns lugares, do The Guardian, no norte, lá na Grã-Bretanha, na Inglaterra, ainda tem isso ainda, os jornaleiros, que quando tem uma notícia exclusiva, eles pegam um jornal e dizem, extra, extra. Estão entendendo, irmãos? Extra, extra. Então observe que o nosso mensageiro, o mensageiro para esta era, pegou o livrinho já aberto na mão e disse, extra, extra, o tempo já não é mais. Amém, irmãos? Amém. Estamos no tempo do fim, eis aqui a revelação. Amém. Mas o que fez o jornaleiro? Jesus falou sobre a parábola do jornaleiro. Sobre o jornaleiro. Jesus falou sobre aquele que estava falando na praça, mas ninguém deu ouvido. Jesus falou sobre aquele que estava gritando, falando na praça, mas ninguém deu ouvido. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? A quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação?
Quem deu crédito? Quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado essa vontade do Senhor nessa era? A quem eu posso levantar a mão? Eu peguei o jornal e comprei e ouvi a informação. Amém, irmão? Eu ouvi a informação. O jornaleiro passou por mim dizendo extra. Eu não fiz de conta que eu ouvi. Eu disse, o que diz aí? Diz aqui que no último dia haveria um mensageiro. Então continua lendo. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? A mensagem de hoje não é igual os jornais batista, metodista, presbiteriano, que as mesmas notícias de ontem é as mesmas de hoje, não. Cada dia nós temos um pão, cada dia nós temos um alimento. Amém, irmão? Então, lá estava o grande mensageiro poderoso de Apocalipse 10, entregando o livrinho aberto para o mensageiro terreno. Lá estava o William Marion Branham, o 7º mensageiro, aguardando o tempo da sua comissão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Próximo dos selos serem revelados, o irmão Branham viveu um dilema terrível. Próximo dos selos serem revelados, o irmão Branham viveu de momentos terríveis. Quando eu digo momentos terríveis, porque ele ficou em dois pensamentos. Porque quando ele viu a visão, quando ele viu a visão, como se fosse aqueles pássaros voando diretamente para ele, uma velocidade gigantesca, e quando aquilo veio sobre a terra, veio sobre ele, houve uma explosão. E depois que a visão se foi, isso foi em 1962, ele fala sobre esse episódio na mensagem, senhores, é este o tempo? Ele fala, eu não sei se é minha partida. Pode ser que seja a minha partida. Pode ser que eu morrerei numa explosão, alguma coisa assim. Mas aquilo não era aquilo que ele pensava. Então, antes dos selos serem revelados, antes da visita dos 7 anjos aqui na terra, para entregar a última comissão, porque as 2 primeiras comissões, William Branham recebeu dentro da caverna, na caverna do Greensville, em 1946, quando o irmão Branham deixou na mesa da sua esposa, da cozinha, se eu não me engano, $17, e pegou a mochilinha e foi para a mata e entrou para dentro da caverna para poder buscar a Deus sobre sua situação entre o ministério e entre o povo. E o irmão Branham queria uma resposta sobre isso, porque por um lado as pessoas estavam gostando, mas pelo lado dos pastores estava massacrando ele. Pelo lado do povo, o povo estava recebendo as bênçãos, mas pelo lado dos pastores, do ministério, dos homens de negócio do evangelho completo, ele estava sendo massacrado. Não, isso é um demônio, isso é um espírito, isso é isso e aquilo outro. E ele foi buscar então resposta lá naquela caverna secreta, onde o irmão Branham até diz, eu acho que todo cristão também deve ter uma pequena caverninha secreta, deve ter sua recâmara secreta, onde ele pode estar sozinho com o Senhor, com a sua Bíblia aberta, com a sua mensagem lendo, orando, jejuando, consagrando, sozinho, ele e Deus. Amém, irmãos? Amém. E então o profeta irmão Branham estava ali. E quando ele recebeu as 2 primeiras comissões, ele recebeu ali na caverna. O anjo explicou para ele, ele ficou orando, e o anjo do Senhor apareceu ali por volta das 1 da manhã, e o irmão Branham estava orando,
E ele viu uma pequena luz entrando pela porta que ele havia entrado, a porta da caverna, a entrada da caverna. E aquilo foi aumentando a luz, aquilo foi irradiando, e de repente a luz brilhou e tomou conta de todo lugar na caverna. E da luz vem um ser caminhando, com roupas palestinas, igual se veste na Palestina, mais ou menos 90 libras de peso, 110 quilos, mais ou menos 1,90 m de altura, descalço, descendo ali por aquelas pedras, até chegar embaixo onde o irmão Branham estava. Quando o irmão Branham viu aquilo, ele se assustou. Aí a voz veio e disse: não temas, eu sou enviado da parte do Deus Todo-Poderoso, e eu vim aqui para fazer conhecido sobre o seu ministério. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Diz o irmão Branham que ele sentou numa pedra e o irmão Branham sentou em outra. E os dois ficou conversando até 4h30 da manhã. Que privilégio, né, irmão? Que privilégio, tendo uma escola bíblica com o anjo. Tendo uma escola bíblica, madrugada adentro, com o anjo. Então o anjo mandou ele para a Bíblia. Você tem Bíblia aí? Vai para a Bíblia. Porque o que está acontecendo com você é o que aconteceu na Bíblia. Da forma que aconteceu com você, aconteceu na Bíblia também. Então esses sinais sobrenaturais pelas quais te acompanham desde o teu nascimento é o resultado da má compreensão das pessoas na sua vida. Mas isso aconteceu também no ministério de Jesus Cristo. Estão entendendo, irmãos? Aconteceu em ministérios passados. Aconteceu. Então observe que as suas visões, ela está de acordo. Então ele diz: você nasceu no mundo com um dom. Irmão, não precisou do Papa para falar isso para ele. Não precisou de um grande cardeal, um grande arcebispo. Foi o próprio anjo do Senhor que veio. O anjo do Senhor entrou ali dentro. Não foi um cardeal que acaba de receber seu diploma, você está pronto para pregar. Você acabou, parabéns, você passou na prova da seleção dos homens diplomados de teologia. Não, o anjo do Senhor desceu e disse: você nasceu neste mundo com um dom. Amém, irmão? Com um dom. E por causa desse dom você é mal compreendido e as pessoas não te compreendem. Mas eles vão te compreender melhor daqui para frente agora. Amém, irmão? Vão te compreender melhor. Por quê? Porque 2 sinais vão ser te dados daqui para frente. 2 sinais vão ser te dados aqui. 2 sinais vão ser dados. Para que Deus deu 2 sinais, William Branham? Para que eu e você tornasse menos incrédulo e aceitasse o que da parte de Deus foi enviado. Amém, irmão? Porque como disse Nicodemos, olha, nós temos um pouquinho de incredulidade, Senhor, mas por outro lado nós cremos que Tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que Tu fazes se não for com Ele. Mas de qualquer forma há um pouquinho de incredulidade em nós. E esses dons foi para captar a atenção das pessoas, diz o irmão Branham. Primeira e segunda etapa, primeira e segunda puxada, foi dado para esses dons captar a nossa atenção, a atenção do povo, a atenção da igreja. Porque o último dom, a última etapa, ele deu duas etapas. Primeira etapa, curar os enfermos. Primeira etapa, não haveria nenhuma enfermidade do diabo que ficaria na frente dele se a oração dele fosse sincera. Até câncer. Amém, irmão? E esse dom ficou 5 anos. 5 anos no profeta. E então o anjo disse: o segundo sinal será que você poderá saber, conhecer, ver os segredos mais íntimos e mais profundos que estão escondidos no coração do homem.
Esse é o segundo sinal. Mas para esse segundo sinal começar, demorou 5 anos. Ele ficou com o primeiro sinal curando os enfermos, campanha de vigor divina, 5 anos. E quando começou o dom de olhar o profundo do coração, foi numa reunião simples, que ele nem imaginava. Um homem passou na plataforma e ele viu tudo que tinha no coração do homem. E ali começou a segunda etapa. Amém? Amém. E ali começou a segunda etapa. Ali, as 2 etapas, foi a comissão que ele recebeu do anjo na terra. Essas 2 comissões, esses 2 sinais, dado por um anjo, por uma comissão, era para poder segurar, chamar a atenção do povo, e através desses 2 sinais, mas como teve gente que aceitou a mensagem. Amém, irmão? Como teve gente que aceitou a mensagem. Como teve gente na África, na Índia, no México, na Finlândia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Alemanha, nos Países Baixos da África, Joanesburgo e outros lugares. Como que Deus alcançou, por meio do ministério do 7º anjo, por meio desses 2 sinais, milhares e centenas de milhares de pessoas. Mas ainda não era o coração do assunto. Ainda não era o coração do assunto. Porque ainda havia um ministério ainda a ser executado. Havia um ministério ainda a ser colocado em ação. E esse ministério, sua comissão não recebe na terra, sua comissão recebe do céu. Amém? Amém. Os 2 sinais foi para vindicar o mensageiro terreno. Aqui está o mensageiro, é uma pessoa. Os 2 sinais é para vindicar, provar o mensageiro. Porém, a mensagem que desceria do anjo forte não é para vindicar o mensageiro, é para vindicar a mensagem do mensageiro. Amém, irmão? Aí, quem tiver a mensagem em casa, almas que estão em prisão agora, o irmão Branco disse: a mensagem do anjo forte, a comissão é por causa da mensagem. Na mensagem, qual é a atração à sua montanha? A comissão, a última comissão foi do anjo forte para revelar os trovões, para vindicar o ministério do 7º anjo. Amém, irmão? Amém. Porque o ministério do 7º anjo, de Apocalipse 10:7, não é a primeira etapa e nem a segunda. Porque isso acontecia entre os pentecostais também. Mas a vindicação do ministério do 7º anjo é a revelação dos trovões, dado por um anjo forte com o livrinho aberto. Amém, irmão? Isso vindica o ministério do 7º anjo. Agora eu quero que os irmãos entendam uma coisa, que a última mensagem, o último ministério, a 3ª e última puxada, faz um enxugamento das pessoas que vieram para a primeira e segunda etapa. A 3ª etapa do ministério do irmão Brana, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, faz um enxugamento. Em outras palavras, faz uma peneira, faz uma peneirada, faz um enxugamento. A primeira e a segunda etapa trouxe muitos personificadores, diz o irmão Brana. A primeira e segunda etapa, como houve personificadores. Aí Oro Hop começou a fazer a mesma coisa, aí aquele Allen também começou a fazer muita coisa, aí todo mundo estava fazendo o que o mensageiro fazia, ao ponto que as reuniões de Oro Hop estavam ficando gigantescas, igual a do Bambrana, né? A ponto que Woody Allen também estava fazendo, porque estava tudo fazendo a mesma coisa. O próprio Telly Osborne diz: o meu ministério se saiu de William Branham.
Terry Osborne. Mas a terceira e última etapa, que é a abertura da palavra, essa não pode ser copiada. Amém, irmão? Essa não pode ser copiada. Essa não poderia ser levada em conta uma cópia. Não podia imitar, não se pode imitar. Não. Satanás entra nos dons, Satanás mexe nos dons, Satanás faz tudo concernente aos dons. Mas quando o doador em si está se revelando pela palavra, ele não pode imitar Deus. Amém, irmão? Porque é o Espírito Santo, Deus mesmo. Vocês estão entendendo? Satanás pode imitar alguma coisa dada pelo Espírito Santo, mas imitar o Espírito Santo ele não pode. Porque aí ele teria que agir como Deus age. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? O diabo pode entrar no meio das pessoas que estão recebendo o Espírito Santo e fazer uma arruaça, mas ele mesmo receber o Espírito Santo ele não pode, porque se ele receber, ele age como Deus. Ele agiria como Deus. E não pode. Deus não pode batizar um diabo com o Espírito Santo, porque se Deus batizar um diabo com o Espírito Santo, ele vai agir como Deus, será santificado, será salvo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando a mensagem desce do céu, o anjo forte de Apocalipse é o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo. Aleluia. E esse novo ministério, a abertura, não pode haver imitação. Não podia haver imitação. Por isso que ele disse por isso que quando o irmão Brana foi corrigido por Deus, porque o irmão Brana, ele recebeu a primeira e segunda etapa, mas o lado humano do irmão Brana levava ele a ter um sentimento pelas pessoas ao ponto de ensiná-las como receber cura divina. E Deus repreendeu ele, não era para você ensiná-las. Deus disse, não era para você ensiná-las. Isso é recebido por fé. Mas vem um novo ministério por aí. Vem um aí. E não será assim como foi na primeira e segunda etapa. Vocês estão entendendo, irmãos? E não será assim como foi a primeira e segunda etapa. Não haverá imitação. Não haverá. Terá que ser por revelação. Então observe bem que a terceira e última etapa do ministério do irmão Brana veio para fazer um enxugamento. Porque a primeira e segunda etapa do ministério do irmão Brana foi a grande rede lançada. Foi a grande rede. E quando ele lançou a rede com esses dois dons, irmãos, olha, veio batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, católico, judeu, veio tanta gente nessa rede, mas veio muita gente. Mas Deus ficaria somente com os peixes. Deus ficaria somente com a semente eleita. Só a semente eleita que fica. Amém, irmão? Só a semente eleita que fica. Se vocês observarem, irmãos, prestem bem atenção que Deus é tão bom. Deus é tão bom que as sementes que estão na beira do caminho não ficam sem mensagem. Cai na beira do caminho. Deus é tão bom que aquela semente que estão no meio do espinho, Deus permite que a mensagem vai lá. Porém cresce, não pode crescer muito, sufoca. Deus é tão bom que permite que a mensagem caia em meio das pedras, mas não tem raiz profunda, morre ali mesmo. Mas Deus permite que a mensagem caia em terra boa. Amém, irmão? E a terra boa é que vai dar fruto. Agora, só porque a terra boa está recebendo a palavra agora, não quer dizer que não desceu naquela outra terra. Não, desceu sim. Deus foi longânimo, Deus foi bom nesta última era. Deus permitiu que sua palavra caísse em todos os terrenos, mas na terra boa é só o reino. Glória a Deus. Amém? Amém. Então
Observe que a era de Laodiceia, o maior erro da era de Laodiceia não é ter recebido os dons, porque a era de Laodiceia era pentecostal. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, isso é profundo. O pior erro da era de Laodiceia não foi ter rejeitado os dons, pelo contrário. Pergunta com a igreja que rejeita os dons. Pergunta com a igreja: escuta, Deus está para derramar dons, vocês querem rejeitar ou aceitar? Nós queremos. Nenhuma igreja quer rejeitar dom. O pior erro da igreja de Laodiceia não foi rejeitar os dons, foi rejeitar o doador. O doador chegou e encontrou a porta aberta, mas mesmo assim o doador disse: eu vou bater. Vocês estão entendendo, irmãos? A era de Laodiceia ficou rica. Ficou rica. Aqui se opera, aqui se opera maravilhas, aqui nós temos tudo, aqui nós temos melhores pregadores, aqui nós temos homens treinados, aqui nós temos homens bem-sucedidos, aqui nós temos homens poliglotas, aqui nós temos homens doutores de divindade. Fechou a porta para a revelação. Nós não queremos nada de revelação, nada de mensagem, não. Fechou a porta para o próprio Cristo. Cristo disse: mas eu vou bater assim mesmo. Cristo vai e bate na porta. O que Laodiceia faz? Mantém fechado. E quando a Bíblia diz bate na porta, é a mensagem batendo. Amém, irmão? Amém. É a mensagem batendo, é a mensagem sendo batida, é a mensagem batida na internet, é a mensagem batida na rádio, é a mensagem batida no evangelismo, é a mensagem batida. Quem está entendendo? É a mensagem sendo batida. Aleluia. Mas eles continuam trancados dentro da Laodiceia. Mas como? Aqui, nas suas mentes. As mentes foram entorpecidas, fechadas, para não receber Cristo, para que Cristo fosse a sua mente. Porque para entrar em Laodiceia, as pessoas têm que deixar a velha mente denominacional e possuir a mente de Cristo. Amém, irmão? Mas eles não querem possuir a mente de Cristo, quer possuir a mente batista, metodista, mundana. Mas aquele que entrar e abrir a sua porta e Cristo começar a ceiar com ele, começar a trocar mensagem com ele, aí ele vai passar a ter a mente de Cristo. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Aleluia. Então, o que acontece? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, para você estar em Cristo, você tem que ter uma mente sadia. Porque a Bíblia diz que a igreja deve possuir a mente de Cristo. A igreja deve possuir a mente de Cristo. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus têm que possuir a mente de Cristo. Então, é uma boa coisa de se ter, porque nessa era a mente de Laodiceia é terrível. Amém? A mente de Laodiceia é terrível. Se você, irmão, Deus tirar a mão de misericórdia de você, tirar a mão de misericórdia de você, e você começar a andar no mundo com a mente do mundo, é melhor se segurar e permanecer mente com Cristo. Amém, irmão? Mente se fala de entendimento, de compreensão. Nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você foi capaz de crer na mensagem da hora. Amém. Se você tem a mente de Cristo, você foi capaz de aceitar a doutrina apostólica. Aleluia. Se você tem a mente de Cristo, você foi capaz de entender o plano de Deus para esse dia. Porque só aqueles que têm a mente de Cristo é que podem encontrar o que Cristo está fazendo aqui agora. Amém. Estão entendendo, irmãos? Amém. Agora, por que muita gente passa na rua para cima e para baixo e não entra aqui? Porque eles não têm a mente de Cristo. Porque se tivesse, encontraria isso. Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É desse jeito. É duro de se falar, mas é verdade. Então observe bem
que aquele que tem a mente de Cristo, ele já não tem mais a sua. Você já não tem mais a sua. Tem aquele provérbio que diz no mundo: fulano de tal perdeu sua mente. Depende. Eu já perdi a minha há muito tempo. Eu já perdi a minha para ganhar de Cristo. Você já perdeu a sua para ganhar de Cristo, irmão? Na minha antiga mente, irmão, eu fazia coisa que você nem imagina. Mas com a mente de Cristo. Por isso que eles nos chamam de loucos. E com um pouquinho de verdade eles estão certos. Porque nós perdemos a nossa mente mesmo. A minha já perdi há muito tempo. Não é, irmão? É. Porque se eu ainda tenho a mente que eu tinha antes, então a mente de Cristo não está em mim ainda, não. Se você ainda possui a sua velha mente, quando eu falo velha mente, irmão, velha maneira de pensar, velha maneira de ver as coisas na Bíblia, velha maneira de ver a Trindade, de ver as coisas da maneira errada. Essa é a velha mente. Mas quando sua mente é transformada, você vê como Paulo via, você vê como Pedro viu. Amém, irmão? Porque eles tinham a mente de Cristo. É que nem a história do irmão que estava contando, do irmão Dário. Havia uns amigos que viviam sempre no bar, bebendo. Sempre no bar, jogando cartinha. Truco pra cá, truco pra lá. Aí de repente, um dos amigos não apareceu mais. Passa um dia, não aparece. Passa outro, não aparece. Passa outro, ele não aparece. E todos os dias ele ia jogar aquela baralho e beber aquela cervejinha. Aí chegou a informação: olha, eu estou achando que ele não veio, porque nós ficamos sabendo que agora ele é crente, agora ele é um cristão. Ah, é? E tem um bonzão da mesa que disse assim: pois eu vou lá agora. Eu vou lá agora falar com ele. Saiu e foi para a casa dele. Aí quando chegou lá, ele já estava prestes a ir para a igreja. Aí o seu velho companheiro de mesa disse: olha, você deu sorte, viu? Por que eu dei sorte? Por ver que eu vim aqui tirar isso da sua mente. Você olha, tirar da minha mente é porque é minha cabeça. Ah, você chegou tarde. Eu quero te informar que você chegou tarde demais. Porque se você tivesse chegado mais cedo, talvez você poderia me embaraçar, me tirar. Mas como já desceu para dentro da minha alma, você não tem mais de como tirar. Os irmãos estão entendendo? Pessoa só sai dessa palavra se a mensagem não desceu para o coração. Mas o dia que descer, irmão, pode passar o que for, vir o que for, que ele dá a vida por essa mensagem. Quando fala da vida, não é morrer não, porque isso pode acontecer na tribulação. Pode acontecer na tribulação, mas antes disso, da vida, é passar escárnio, passar desagravos, descontentamentos, virar da cara para lá, virar da cara para lá. Isso é da vida. Quem está entendendo, irmãos? Porque o próprio Jesus mesmo disse: aquele que ganhar a sua vida, perder lá, mas aquele que perder sua vida por causa de mim, ter lá de volta. Amém, irmão? Então você está perdendo sua vida. Você está perdendo sua vida por causa de quem? Por causa da palavra. Você está perdendo aqui, mas está ganhando ali. Amém, irmão? Então não adianta o mundo vir querer: mas você está perdendo o melhor da vida. Não, pelo contrário, eu estou ganhando o melhor dela. Tem gente que fala isso, mas vocês estão perdendo. Mas que crente é um povo atrasado. Eles perdem muito da gozar da vida. Eles perdem muito da vida. A vida passa e eles ficam aí. A vida é só uma. É só uma? Isso é uma pregação do diabo. A vida não é só uma, não. O diabo que fala isso para ele. A vida é só uma. A vida para viver é. A vida para viver na terra é sim, é só uma. Mas e depois que você perde ela? Um irmão chegou para mim, eu vou dizer isso aqui, está gravado. Um irmão chegou, um irmão da mensagem, conhecedor da mensagem e tal, e começou a se engraçar com a mocinha do mundo.
Saiu da mensagem, ficou um tempo fora, afastado da ceia, e por lá mesmo se enrolou e casou no cartório. E eu tinha dito, irmão, se ajuntar com jogo desigual, olha, nem põe a mão na cabeça, eu nem oro. Você já conhece a palavra, você já conhece a... Aí casou, tal. Com 3 dias já queria separar. Com 3 dias, bateu o recorde. Com 3 dias queria separar. Com 3 dias. Aí fica, separa e volta, separa e volta, separa e volta, separa, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Brigada nada. Aí a moça decidiu não voltar mais. E ele vai e envia um áudio, como se fosse um áudio provocador. Oh, fulano, eu não consigo ir com você, eu estou querendo suicidar. Aí essa irmã, sabendo que eu era pastor dele antes, mandou para mim o áudio. Áudio de 15 segundos, normalmente. Eu fui e fiz outro áudio para ele. Falei, vai fundo, irmão. Vai fundo. Suicida. Fecha seus olhos aqui e você verá onde você vai abrir ali. Deixa de baboseira, palhaçada. Uma pessoa que conhece a mensagem, irmão, sabe no que tem briga. Palhaçada. Deixando que esposa, filho, pai, mãe seja mais do que a vida. Os irmãos estão entendendo? Que é isso? Que é isso? Fecha, vai fundo. Falei, vai fundo, irmão. Vai fundo. Fecha os olhos aí, você vai ver onde você acordar. Aí eu não, pastor, eu não. Então pare de palhaçada. Eu não, pastor, não. Então pare de palhaçada, rapaz. É logo desse jeito com ele. Então, observe que essas coisas... Cadê a mente cristã? Cadê? Como eu preguei, foi lá em Sarzedo ou foi lá em Betinho? Tem pessoas que têm uma fé mental, intelectual. E a fé intelectual, ela é com fome, ela é faminta. Quer Deus, quer conhecer mais de Deus. A fé intelectual, ela quer conhecer, ela recebe a mensagem, quer conhecer tudo, quer conhecer o mensageiro, e claro, Deus, aleluia. A fé intelectual, ela não desceu na alma. E o Momban diz que a fé intelectual é faminta. Então é assim. Então observar, as pessoas não entendem isso, não compreendem. Deixa essas coisas levar a pessoa, deixa as coisas tomar as pessoas e... Não, para com isso, gente. Olha, esta era de Laodiceia é uma era terrível. O profeta Momban disse que essa era é a era neurótica. É a era onde as pessoas não teriam controle suficiente das suas próprias mentes. É a era neurótica, a era do nervosismo, é a era da ascensão dos comprimidos para acalmar os nervos. É a era onde as indústrias farmacêuticas mais fabricam remédio controlado para controlar nervos. Remédios psicotrópicos, porque era neurótica, está todo mundo neurótico, está todo mundo fazendo coisa, como diz o velho ditado, que o diabo duvida. Essa é a era em que as pessoas fazem coisas que na época passada, 50 anos atrás, ninguém pensava imaginar fazer. E quando faço de boca aberta, aconteceu? Fez mesmo? Essa é a era em que as pessoas fazem coisas que pessoas de 50, 60 anos atrás nunca imaginavam que aconteceria. É porque a era neurótica, o povo está perdendo sua mente. Mas aquele que tem a mente de Cristo permanece equilibrado. Amém, irmão? E olha aqui, Romanos capítulo 8, para cumprir nessa era, irmão. Portanto, agora,
agora, nesse exato momento. Amém, irmão? Nenhuma condenação há. Nessa hora, nessa era desgraçada, nessa era cheia de demônio, de espírito, de incredulidade, de moda. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Amém? Que não anda de acordo com Laodiceia, que não anda de acordo com a era, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E para andar desse jeito, essa era, tem que ter Deus. Amém. E quase que na mensagem está difícil a gente ver isso entre os jovens, entre casais, entre talvez alguns mais velhos. Está ficando difícil por todos os lados, irmão. Está ficando difícil. Os filisteus, infelizmente, chegaram no acampamento. Os filisteus, infelizmente, através de Dalila, através dessa igreja moderna, dessa igreja enfeitada, que Dalila é o seguinte, Dalila perto de uma hebreia igrejinha, irmã de Sansão, as irmãzinhas de Sansão na fé. Dalila era uma filisteia bem adornada, bem vestida, cheia de arco para lá e para cá, de pendentes e perfume. Essa Dalila moderna tem tomado os Sansões desse último dia e está minando o poder. Infelizmente, os filisteus chegaram no arraial há muito tempo. O problema é identificar um filisteu. O problema é identificar um filisteu. Mas como é que você identifica um filisteu no meio do arraial em termos espirituais? Isso é profundo. Como é que você identifica um filisteu que já invadiu o arraial? Para você entender isso, você tem que entender o que o filisteu queria com Sansão. O que ele queria através da Dalila. Nós queremos descobrir o poder dele. Aonde está o poder? Se os filisteus já entraram no arraial, você tem que descobrir como você descobre um. Quando você vê pastores na mensagem, igreja da mensagem, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui a gente releva, é um filisteu, está tirando o poder da igreja. Quem está entendendo, irmãos? Está tirando o poder da igreja. Novas maneiras, novas técnicas, novas maneiras de adorar, novas formas de adoração, músicas, recreios, festas disso, festas daquilo outro, quase que uma copiadora dentro de casa para copiar o que os vizinhos filisteus estão fazendo. Então, irmão, aí que está o negócio, é aí que está a coisa, porque um filisteu hoje, para ele poder amarrar a igreja, olha como que foi que o filisteu fez. Para um filisteu amarrar Sansão, ele tinha que ir na cama onde Sansão estava. E para um filisteu hoje amarrar a igreja, deixar ela pobre de espírito, mundana, ele tem que possuir o púlpito. Ele tem que possuir a plataforma. Ele tem que possuir o púlpito. Quem está entendendo, irmãos? Aí o irmão Branham vai e diz: púlpitos enfraquecidos. Púlpitos enfraquecidos. Homens comprometidos com o outro lado. Tem medo de falar sobre isso, tem medo de falar sobre aquilo outro. Tem medo de perder alguém, tem medo que diminua a juventude, os jovens, tem medo que aconteça isso, tem medo que aconteça aquilo outro. Tem medo de falar do mal do pastor, da situação do pastor, sua situação moral e tudo mais. Está todo mundo
releva, vamos relevar. Não, com o profeta irmão Branham não tinha isso, amém, irmãos? Amém. Com o profeta irmão Branham não tinha isso, gente. As pessoas podem pensar que o irmão Branham era o homem mais mal educado que existia. Pelo contrário, ele era o homem mais educado que eu já vi lendo pelas mensagens. Quando o irmão Branham falava alguma coisa sobre o aspecto das pessoas, não era ele falando, era Deus falando. Quando ele chamava as igrejas de porca, mulheres de porca, cadela, comparando mulher como cadela, porca. Já leu isso na mensagem. Comparando a igreja como lojas, chiqueiro. Uma vez o profeta irmão Branham terminou a pregação, chegou um pastor assim, disse: irmão Branham, eu quero pegar na sua mão. O irmão Branham todo suado de pregar. Está na mensagem, Deus aperfeiçoando a sua igreja. Parar 15, se eu não me engano. Irmão Branham, eu quero pegar na sua mão. Ele pegou na mão do irmão Branham, irmão todo suado, tinha acabado de pregar. Eu quero te apresentar minha linda e preciosa esposa. O irmão Branham olhou para ela de cima e embaixo, assim. Ela estava parecendo aquela mulher do Rio de Janeiro, como é que chama? Aquela que cantava com uma banana aqui, uma maçã aqui, uma uva aqui, como é que chama? Como é que chama aquela mulher lá do Rio de Janeiro que cantava lá? A Miranda. É, essa Miranda aí. Mamãe disse assim, ó, ela parecia uma árvore de Natal, mamãe disse. Aí o pregador se chamou, ela é uma santa, irmão Branham. Mamãe disse, pois eu com todo respeito vou te dizer, ela parece uma anta. É mal educado? Está lá escrito a mensagem, para lá 15. Pois eu te digo com toda, ela é uma anta, parece mais com uma anta. Vocês entenderam? Com o irmão Branham não tinha esse negócio. Com o irmão Branham não tinha rodeio de rodear aquela coisa toda, não tinha isso. Mas hoje nós, para não ferir o sentimentozinho, para não ferir, é claro que tudo tem um centro, tem uma maneira. Claro que tudo tem uma maneira. Tudo tem uma maneira de falar. Mas eu não quero, nós não podemos ser educados com o diabo, não podemos ser educados com espíritos. Estão entendendo, irmãos? Amém. O mamãe dizia, é igual a criancinha pirracenta. O mamãe diz que pirraça é do diabo, pirraça é um demônio. É igual a sua criancinha pirracenta, pirraçando para poder ir em algum lugar, pirraçando para ganhar alguma coisa, pirraçando para não comer, pirraçando para não dormir, pirraçando para não banhar. É uma pirraça, é um espírito. Aí ele vai e esse demônio vai e atinge o seu ser, seu ego. Começa a chorar, a berrar e o seu coração se derrete. O profeta diz, não seja educado com aquele espírito. Não seja educado com aquele espírito. Espírito é pirraça. Você pensa que pirraça é só para criança? Tem gente velha pirracenta, irmão. Tem mulher casada pirracenta. Tem homem casado pirracento. É. Irmão, diz que a pior coisa que tem é estar com a mulher do seu lado, como diz a Bíblia de Salomão. Como é que fala? Salomão? Salomão falou, esqueci o nome, a expressão que Salomão falou. Iracunda, rígida, alguma coisa assim. Iracunda. É isso aí. É isso aí que está falando pirra. É porque não tinha essas palavras, essa expressão lá como uma palavra. Rixosa, iracunda. Iracunda é pirracenta. Então é complicado. Pirraça não é de Deus. Pirraça é um espírito. Pirraça é um sinal de desobediência. Então nós encontramos nessa era que ninguém quer obedecer a ninguém. Leis, que leis, nada, tudo é burlado. Que lei, Constituição, nada, todo vai quebrando. Não, que lei, nada. Respeita aí, às 10 horas acabou o barulho. Que respeita nada. Você está entendendo, irmãos? O mundo virou uma desgraça. Aí quando você vê um cristão tentando obedecer todas as regras, obedecer as leis, que isso, rapaz, andando de santão, é porque você tem a mente de Cristo, amém, irmão? Você tem a mente de Cristo, você não ultrapassa, você não fura fila, você não faz aquilo outro. Não, não tem nada a ver, tem nada a ver. Tem tudo a ver. Estão entendendo? Então o mundo não entende. Então, agora, como que as pessoas estão respirando condenação agora?
Como que o mundo está respirando condenação agora? Portanto, agora, nenhuma condenação há, só para aqueles, amém, irmão? Que estão em Cristo, gente. Só os que estão em Cristo é que não tem condenação, mas o resto tudo tem. Porque o mundo está andando segundo a carne, não segundo o Espírito. Porque para andar segundo o Espírito, você tem que obedecer o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Por isso que é um desafio, eu sempre digo, é um desafio. Deus te chamou nessa mensagem, irmão, não é para você conhecer a mensagem, Deus te chamou aqui para um desafio. Amém. E esse desafio tem uma forma de prova, e prova é vencer. E ele disse em cada era, aquele que vencer. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Obrigado, aleluia. Eu estava com um probleminha aí com o Estado, negócio de Detran. Contratei uma advogada boa, advogada muito boa, conhece de tudo, trânsito. Ela chegou, seu Vanderlei, tem duas maneiras que nós ganhar isso aqui. Uma, o senhor é pastor, né, professor? Uma é pela essa via e essa é por cortar a via. Eu falei, eu quero é por essa via aqui. Falei, não, doutora, não. É porque essa via aqui vai mais rápido e essa aqui demora um pouco. Então demora um pouco essa aqui, doutora. Ela queria que eu fosse por outra via para poder, entendeu? Mas eu respeito o senhor, sua fé e tudo. Pois é, então respeito mesmo. Vocês entenderam a minha coisa? Mas se eu não tiver a mente de Cristo, não vai mesmo, doutor, é isso mesmo, vai mesmo, eu estou precisando, vai mesmo. Encurta aí, eu estou precisando, doutor. Dá um jeito. Hã? E o documento saiu aí, está aí a jurisprudência do juiz, né? Porque eu ando muito mesmo, eu ando cerca de 2.000 quilômetros por mês, para cima e para baixo, para cima vai dando assistência aos irmãos do culto. E o dia que eu mais rodo é o dia de Santa Ceia, principalmente do lado de Betim. Eu vou buscar os irmãos de Juatu, vou buscar os irmãos em Igarapé, às vezes correndo, e passa para cá, passa para lá, passa para cá. E desde 2010, 2011, com um carro antigo que eu tinha ainda, era Tempra, um Fordzinho carro barato, aqueles baratinhos, veio acumulando ponto. Como eu não fico em casa, chegava as notificações, mas não recebia, não assinava, voltava de novo, eu tô rodando. E aí eu ultrapassei os pontos que é permitido por lei, e aí eu tinha que fazer uma reciclagem, mas eu tinha que ficar 3 meses sem dirigir. Falei, doutor, eu não consigo, não posso, eu atendo o povo, eu carrego o povo, eu ando assim para baixo, para cima de você, não posso. Aí eu disse, não, então tá bom, seu negócio tá fácil de resolver, tem esse caminho que é rápido, tem esse caminho que é longo, então dá o longo, esse caminho aqui eu não vou entrar não. Esse caminho, eu sei que você não vai entrar, então, mas eu sou o único, porque todos os pastores que entrou aqui, entrou. É difícil demais. Eles não querem saber disso não, pastor, foi desse jeito. Eles querem saber do negócio resolvido, eles não querem esse negócio desse jeito. Senhor nosso Deus, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço ao Senhor a graça e a misericórdia. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe a cada um. E eu sei que o Senhor é o nosso Deus, é a nossa luz e a nossa fortaleza. Eu sei, Pai querido, que em Ti, somente em Ti, Senhor, há esperança. O mundo jaz no maligno, e por causa do mundo estar no maligno, o mundo tem esse espírito do mundo, esse espírito da carne, que anda segundo a carne. Mas para aqueles que andam segundo o Espírito, nenhuma condenação há, como nós lemos nessa noite. Obrigado, Pai, por mais essa expressão, por mais essa palavra, e que cada um possa ser ricamente recompensado por ter vindo do seu lar, numa noite quente como essa, abafada, mas com o calor do Espírito Santo, nada melhor do que isso. Obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos.
Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Domingo, em Sarzeto, nós vamos dar continuidade sobre o ocultismo por detrás da festa natalina, da festa de Natal. Deus abençoe cada um dos irmãos.